Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Esses dois versículos resumem todo o assunto que Paulo pretendia e acabou dizendo, anunciando para a igreja de Roma. O assunto é o Evangelho, né? Como nós já falamos anteriormente, ele tinha esse desejo, né? Ele disse quem ele era nos primeiros versículos dessa carta. Depois, na outra parte que nós colocamos aqui, ele expôs o desejo de passar por Roma e ir até a Espanha, ou seja, proclamar o Evangelho na Espanha, onde ninguém havia ainda proclamado esse Evangelho. Ele queria que os irmãos de Roma entendessem o que era o Evangelho que ele pregava. Tá? E aqui ele expõe nesses dois versículos o que ele acabou proclamando em toda a Ásia, em toda a Macedônia, em toda a Acaia, né? O Evangelho. O verso 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou pela fé. Né? Então, esse é o nosso texto. Antes de nós começarmos a expor, vamos fechar os nossos olhos, feche os olhos, vamos buscar o Senhor, vamos buscar orientação e que o Espírito Santo esteja nos orientando, falando conosco, porque quem sou eu, né, da minha parte, falar algo tão importante, que é a respeito da salvação da alma de cada um de nós. Esse assunto, ao qual Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, está vinculado com aquilo que ele, inclusive, falou aí atrás, né? Nos versículos, principalmente 14 e 15, quando ele fala: eu sou devedor. Não é? Nós terminamos a última pregação falando isso. Nós temos essa dívida, não é? Embora Paulo tenha falado: eu sou devedor a gregos, assim como a gregos, como a bárbaros, ou seja, gregos aqui eram aqueles que ele vai repetir, inclusive, aí na frente, que eram os sábios, eram considerados sábios, como os bárbaros, que eram considerados ignorantes. Então ele faz um paralelismo aí que é bem comum, né? É bem comum na literatura judaica, hebraica, né? Você vai ver isso nos Salmos, nos Provérbios, principalmente. Mas Paulo acabou então dizendo que ele tinha uma dívida. Na verdade, quando ele fala que ele tinha essa dívida para proclamar o Evangelho, na verdade a dívida que ele tinha era com Cristo, era com Deus, não é? E então ele diz que ele tinha essa dívida, assim como nós também. Se somos salvos, nós temos o dever, não é, de fazer aquilo que Cristo manda a cada um de nós, né? Que é ser luz, que é ser sal, que é colocar a nossa vida não debaixo da cama, ou seja, como uma luz, uma candeia que é colocada embaixo da cama, que não aparece. Jesus diz que se você acende um lampião ou uma candeia, você não põe embaixo da cama para esconder, você põe numa prateleira, porque aí clareia a todos. Então nós temos essa dívida, embora essa dívida não seja aquilo que vai nos salvar, porque o que vai nos salvar realmente é isso que nós vamos ver hoje, né? Mas ele diz, então,
eu não me envergonho do evangelho, mas no versículo 15, ele diz, eu estou pronto a pregar também a vós outros em Roma. Roma era a capital do mundo naquela época. Roma era onde estava o império, né? Que dominava, que controlava e tinha o domínio, né? De todas as províncias, de todas as nações da época. E eles dominavam e tinham poder, né? Sobre as nações através da opressão, através da espada. Por isso, Paulo diz, eu estou pronto a pregar esse evangelho e não me envergonho, porque o poder, na verdade, para salvar, não é Roma, não é o imperador, é o evangelho. Nós começamos por aqui, e o versículo que também nós não lemos, mas que faz parte também desse contexto, é o verso 18. Tá? A base toda é 16, 17. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu como do grego, ou seja, tanto dos sábios como dos religiosos. Sábios e religiosos, é o que ele está dizendo. Visto que a justiça de Deus se revela nesse evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas aí ele fala a respeito da justiça de Deus e da injustiça humana, no verso 18. Ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então está relacionado aqui com a justiça de Deus. Então, a gente precisa, meus irmãos, a cada dia se perguntar, eu sei o que é o evangelho? Se eu sei, eu tenho certeza que estou salvo. Você precisa saber que está salvo. De que maneira? Pelo evangelho. É o evangelho que ilumina. É o evangelho que não deixa a gente ficar fazendo digressões, né, sem direção. É o evangelho. As dúvidas nossas, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa felicidade está resumida aqui no evangelho. Nesse evangelho. Por isso Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação. Não é o poder romano, não é o poder da igreja, é o evangelho. O evangelho, como nós já falamos, traduzido ele significa uma boa notícia, né? O evangelho é a boa nova, ou a boa notícia. Na verdade, é aquilo que podemos dizer que traz felicidade, que traz alegria ao nosso coração, que traz esperança. E agora, o evangelho, no nosso tempo, fala-se muito de nós, do ser humano. O evangelho não trata de você nem de mim. Embora esteja relacionado conosco a respeito do pecado, mas o evangelho é tudo sobre Jesus. Por isso que Paulo vai falar que é o poder de Deus para a salvação, ou para salvar. Este evangelho é a justiça de Deus. Resumindo, o evangelho, ou seja, essa boa nova, é a proclamação, é a concretização das profecias em Cristo Jesus. Especialmente na obra da cruz, na ressurreição, mas especialmente a obra da cruz. Veja bem, o evangelho, como eu falei, não trata a respeito de nós. Muita gente hoje, muitas igrejas, fundamentam a sua doutrina na prosperidade financeira,
Isso não é evangelho. Milagres não é evangelho. Cura não é evangelho. Bênçãos que nós recebemos não é o evangelho. Tá, irmãos? Muita gente se engana, tá? O evangelho é essencialmente e especialmente e somente a cruz de Cristo. É ali que se resume o evangelho de Cristo. Agora, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Vou pregar aí em Roma e eu não me envergonho do evangelho. Eu falei a respeito de milagres, de curas, de sinais, de prodígios. São bênçãos? São bênçãos. São sinais maravilhosos que nós queremos. Testemunho também não é evangelho. Pessoas vêm para frente para dar testemunho. Não é evangelho. É a ação de Deus, mas não é evangelho. Isso é maravilhoso. Deus faz isso? Faz. Mas não é o evangelho. Irmãos, são sinais que nós temos. É a graça de Deus que se revela, não é? Na nossa vida. Deus opera, Deus abençoa. Agora, Ele abençoa justos e injustos também. Ele dá a chuva tanto para um como para outro. Ele abençoa tanto um como o outro. Por isso que muita gente procura isso. E isso, na verdade, envergonha alguém? Não. Isso não envergonha. Agora, o que envergonha é a cruz. Os primeiros cristãos, inclusive, eles procuraram tirar essa marca. Hoje é muito comum a gente ver a cruz, né, como símbolo do cristianismo. Mas no primeiro e segundo século, eles tinham o peixe como símbolo do cristianismo. Por quê? Porque a própria cruz trazia uma certa um ambiente, uma aura de vergonha. Porque a cruz era vergonhoso. A cruz era onde morria os piores inimigos do Estado. Para os romanos, era a pior morte. Era o pior inimigo. Era o pior bandido que ia para a cruz. Para os judeus, era maldição. Quem ia para a cruz era um maldito de Deus, era um amaldiçoado de Deus. Por isso que a cruz era o grande problema. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Como eu falei a respeito dessas operações, milagres e prodígios que Deus opera, não é? Tudo isso aqui vai ficar, não é? A fome vai ficar, a fartura vai ficar, a casa vai ficar, a roupa bonita ou feia vai ficar. Qual é o nosso maior problema que nós precisamos resolver, não é? É o pecado. É o pecado. Porque naquele dia da volta de Cristo, o pecador não tem argumento para responder o que ele fez com a vida dele, o que ele fez com a relação com a cruz, qual a indiferença dele com a cruz. Então a cruz era vergonhoso. Agora, Paulo que está escrevendo isso. Paulo não apenas se envergonhava antes da conversão, da cruz, porque, assim como todos os judeus achavam, ele também achava que Cristo era um salafrário, um falso profeta, não é? Um mentiroso, um charlatão, um antinomiano, ou seja, contra a lei, que queria acabar com a lei.
Paulo tinha isso na cabeça. Então ele não apenas se envergonharia anteriormente, se ele não fosse convertido, mas ele odiava aquela raça de plebeus, de pobres, que seguiam um carpinteiro pela Galileia, e aquele carpinteiro que foi pendurado na cruz, que foi morto pelo Império Romano, pelo procurador Pilatos. Aquele carpinteiro, filho de carpinteiro, que andava com pecadores, que a elite santa espalhou, não é isso? Que eles achavam que esse falso profeta andava com pecadores, se juntou com pescadores pobres, se juntou com prostitutas. O que Paulo achava? Ele achava aquilo que normalmente as pessoas achavam. Esse camarada aí é um charlatão, é um mentiroso. Ele foi pregado, pendurado na cruz, foi maldito, foi aquela pessoa que era contra a lei. A verdade é que na cabeça dos gentios, ou seja, de todo o Império Romano, o que se passava pela cabeça das pessoas era: esse camarada mereceu ser crucificado. Não é assim que a gente pensa de um bandido? É assim que pensava-se dele. Não é assim que a gente quer que um bandido morra, que ele morra, embora o cristão não deva pensar assim, mas naturalmente as pessoas pensam: ele morreu porque merecia, ele era contrário a nós, ele pregava contra a lei, ele era um desobediente. Era isso que se passava pela cabeça das pessoas do Império Romano naquela época. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho. Por quê? Porque ele teve uma experiência, né? Aquele que ele perseguia encontrou-se com ele ressuscitado, glorificado, na estrada de Damasco. E aí? Aquele que odiava, aquele que achava que aquele carpinteiro era um dos plebeus, né, da pobreza de Nazaré, inclusive, que de nada poderia vir de Nazaré, agora encontra com ele ressuscitado, glorificado, dizendo para ele: eu sou Jesus que tu persegues. E aí Paulo, então, está dizendo aqui: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho dessa boa notícia. Agora, ele não se envergonhava, então, porque ele percebeu, assim como nós percebemos, assim como aqueles que ainda estão achando que Cristo é um profeta, que Cristo é uma iluminação, que Cristo é isso, que Cristo é aquilo, não é? Ele descobriu que aquele carpinteiro que foi pendurado era o próprio Deus. O próprio Deus que havia se encarnado, e que aí ele foi ver nas Escrituras, nas profecias. Por isso que em todos os escritos dele, ele fala, ele foi profetizado a respeito dele, foi anunciado a respeito desse Jesus, a respeito desse Cristo, né? A notícia, então, meus amados, da cruz, ela é boa, porque é o poder de Deus para a salvação. Agora, por que ela é boa? Não é? Em primeiro lugar, nós precisamos saber que ela é boa porque nós estávamos separados de Deus. Ela é boa notícia porque todo homem pecou e está separado de Deus, está destituído da glória de Deus. Por isso que ela é boa. Isaías 59 diz que são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que faz separação. Então nós estamos separados de Deus. E alguém pode até não se convencer disso, né? Mas se você perguntar para essa pessoa: você já mentiu alguma vez?
Você já caluniou alguém alguma vez? Você já cobiçou alguém ou alguma coisa de alguém alguma vez? Você já roubou alguma coisa de alguém? Você, ao invés de ajudar, você se afastou na hora que alguém precisou? Você é uma pessoa avarenta? Enfim, se você perguntar para pessoas, elas não vão poder negar se elas falarem a verdade. Se ela for uma pessoa que fala a verdade, você vai reconhecer, assim como nós, assim como ela é uma herdeira do pecado de Adão. Nós somos pecadores porque nós trazemos no nosso DNA o pecado do nosso primeiro pai, o pecado de Adão. Não é? Agora, isso é uma boa notícia? Não, isso não é uma boa notícia. Não é? Falar de pecado não é uma boa notícia, mas é a verdade. Jesus, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele fala a respeito de conhecer a verdade, conhecer a ele, mas também conhecer a realidade nossa. Conhecer a verdade ao qual nós vivemos nela. Ou seja, nós precisamos nos conhecer. Diante da sociedade, não. Diante de Deus. Nós estamos falando aqui do Evangelho de Deus. Nós vamos falar aqui, na complementação, da justiça de Deus. Essas verdades, elas estão relacionadas diretamente com conhecer a Cristo, o perfeito, o justo, o santo. Muita gente ainda precisa conhecer essa verdade para ser libertado do engano de Satanás, que muitas vezes está prendendo, né? Está amarrando pessoas com um conceito diferente daquilo que a Bíblia ensina para nós. Satanás está dizendo para muito cristão hoje que ele merece as bênçãos, né? Que mesmo que ele continue no pecado, ele merece as bênçãos de Deus. E que você é um filho de Deus e você merece viver sem nenhum problema. São enganos que Satanás tenta colocar na cabeça das pessoas. E as pessoas, a grande maioria, vai para a igreja hoje por causa desses sinais que eu acabei de falar aí. Curas, milagres, prodígios, sinais mirabolantes no púlpito, quando não é show, né? Quando não é show na igreja. São enganos, heresias que Satanás coloca na cabeça de pessoas, na cabeça de pastores, inclusive para enganar as pessoas. Então o Evangelho é sobre o poder de Deus para a salvação. E o Evangelho é sobre a maldição da cruz, ao qual nós, eu e você, deveríamos sofrer pela eternidade. E no juízo de Deus, quando Cristo retornar, ele vai dar a sentença. Agora muita gente não acredita no inferno, acredita que Deus é um Deus tão gracioso, tão maravilhoso, que jamais ele vai me colocar no inferno. Né? Se você crê na Bíblia, se você crê na palavra de Deus, eu vou ler alguns textos aqui, rapidamente, né? Se quiser anotar, marcar, depois você vai lá buscar. Tá? Olha só, Jonathan Edwards, ele pega o Salmo 7, verso 12 e 13, quando o salmista fala que Deus tem um arco, ele está segurando um arco com uma flecha apontada para o pecador. Jonathan Edwards escreve o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e um dos assuntos que ele coloca é exatamente esse. Deus está com um arco de bronze
entesado com uma flecha. Agora imagine uma pessoa segurando um arco com uma flecha entesada, né? E está apontada para o coração do pecador. É isso que ele merece. Salmo 7, 12 e 13. Não precisa buscar, se quiser anotar, anote. Agora, Jesus, como eu comentei aqui algum tempo desse atrás, Jesus falou mais do inferno, mais do juízo, do que os próprios apóstolos. Eu vou só lembrar aqui para vocês que lá em Mateus 7, 23, Jesus disse que muitos naquele dia ouvirão isso aqui: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus 7, 23. Quando ele retornar, ele vai falar isso e muitos ouvirão isso. Se você creu em Cristo ou não creu, você precisa entender isso aqui, porque Jesus que falou. Não é o pastor Jorge que está falando. Eu só estou repetindo aqui o que Jesus falou. Ele vai falar isso aqui no dia, ou seja, dia, com um D maiúsculo, está falando do dia do juízo, do dia da sentença. Né? Ele vai dizer isso: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Mateus 8, 12. Olha só estou pegando Mateus aqui, tá, irmãos? Ele vai dizer que muitos serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 12. Muitos serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. No capítulo 9 de Mateus 13, ele diz assim: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele estava falando, óbvio, em relação aos religiosos da época, mas muitos de hoje são piores, né, do que os próprios fariseus da época. Por quê? Porque não se arrependeram, não se quebrantaram diante de Deus, não reconheceram o seu pecado. Ele fala assim: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Está lá em Mateus 9, 13. Em Mateus ainda 10, 15, Jesus vai dizer que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo. Presta atenção. No dia do juízo, no dia do julgamento, no dia da volta dele, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para os que ouviram o evangelho e ficaram indiferentes. Quantas pessoas você já convidou para ouvir o evangelho? Eu vou sim. Eu vou sim. Mas não aparece. Não querem ouvir o evangelho. Não querem saber. Acham que a vida é só aqui na terra. Mateus 10, 28, Jesus diz que o ser humano tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu estou citando aqui algumas palavras de Jesus que falam a respeito do juízo. Tá, irmãos? Mateus 10, 28. Agora, Mateus 12, 32, Jesus vai dizer que o pecado da ausência de arrependimento não será perdoado, nem neste mundo, agora, nem depois da morte, nem no porvir. Ou seja, a falta de arrependimento não será perdoado, nem agora, nem no mundo por vir. Mateus 12, do 36 ao 37, até as palavras inúteis que nós proferimos será condenado no dia do juízo. Você será condenado por aquilo que você proclama.
talvez alguém pense, mas são palavras de blasfêmia, são palavrões, né? Palavras de baixo calão. Pode ser, mas ele está falando das palavras inúteis, palavras que não direcionam, boas palavras. Você será condenado por essas próprias palavras que você estiver proferindo nessa vida. Lá no capítulo 13, verso 40, ele vai falar a respeito do joio que está no meio do povo de Deus, que será colhido e lançado numa fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 40 e 42. E lá no capítulo 18, do verso 6 ao 9, ele fala que ai daqueles que fazem tropeçar os humildes, ai daqueles que têm o corpo perfeito, mas praticam a iniquidade. Ele diz que é melhor você ser manco, ser aleijado, ser cego fisicamente, do que ter um corpo perfeito e ser lançado no fogo do inferno. 18, 6 ou 9. Daí para frente ainda tem mais. Eu só peguei 9 pequenos versículos que Jesus falou a respeito do juízo futuro. Por isso, não se enganem, porque nós estamos falando do Evangelho, que salva do juízo eterno, do castigo eterno. Essas verdades, meus queridos, nós precisamos ouvir para que o Evangelho venha a fazer efeito na nossa vida. Esses conceitos que nós temos hoje, não é? De que está tudo bem conosco. Jeremias já dizia, olha só, cuidado quando disserem para vocês que está tudo em paz, que está tudo bem. De repente, a casa vai cair. O Evangelho é o poder de Deus. Por que é o poder de Deus? Porque é a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego. Por quê? Porque é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. É no Evangelho, então, que a gente vai ver a obra de Cristo na cruz, para que nós não fôssemos condenados a viver eternamente longe de Deus, separado de Deus, debaixo da ira de Deus. Por isso que o Evangelho, ele exige arrependimento, porque o nosso pecado é que levou Cristo para a cruz. Agora, muita gente tem prejudicado a compreensão do Evangelho. Tá? Teve alguém que falou um tempo desse atrás, mas nós não podemos falar mal da igreja. Nós não podemos falar mal, nós podemos falar a verdade. A verdade nós não podemos negar. Nós tivemos hoje, muita gente chama o nosso tempo, um conceito cristão chamado teologia neoliberal. Uma nova cultura religiosa, uma nova teologia. O que é liberal? Né? Esse liberal foi especialmente escrito, muito lido, principalmente por 4 teólogos, principalmente o primeiro dele, né, Schleiermacher. Tá? Esse mais 4, eu vou ler o nome deles aqui para vocês não esquecerem. Né? O primeiro dele foi Friedrich Schleiermacher, alemão. O outro, discípulo dele, Albrecht Ritschl. O outro, Adolf von Harnack. O outro, Emil Brunner. Esses homens aí viveram ali no final do século XVIII, 1870, 1900, começo do século XX. Tá?
Por que eu estou citando esses homens? Porque eles fizeram uma desgraça, trouxeram uma ideia, né, completamente herética a respeito da Bíblia. Primeiro, eles criaram a crítica bíblica, né? Eles escreveram criticando a Bíblia, e eles não acreditavam nas coisas sobrenaturais. Entendeu, irmãos? Eles não acreditavam nos milagres. Eles achavam que os milagres eram invenções dos apóstolos. Lucas, quando escreveu aqueles milagres, aquilo foi utopia, da cabeça dele. Eles não acreditavam nessas coisas. Eles não acreditavam nas coisas sobrenaturais. E eles não acreditavam que a Bíblia, por exemplo, não tinha erros. Não, a Bíblia tem erro. Claro, se você falar que não é, se a Bíblia é algo que não é sobrenatural, né, você tira, na verdade, a base, o fundamento da Bíblia. Eles criaram uma teologia chamada teologia social. Ou seja, o que a igreja precisa fazer? Precisa fazer obras sociais. Entendeu? Paulo Freire é um adepto desse sistema. Tem que estar, inclusive, influenciando a cultura pedagógica hoje. E muitos outros seguiram essas pessoas que achavam que a igreja, que os cristãos tinham que fazer obras sociais. Eu contei aqui para os irmãos, não sei se foi aqui que eu contei, que eu tinha um professor na minha pós-graduação que falou assim: a igreja tem que ficar pensando nesse negócio de céu, a igreja tem que ficar plantando árvore nas praças. Até que um se levantou lá e falou: não é isso não, irmão, a igreja não tem nada a ver com isso, a igreja em primeiro lugar tem que falar a respeito da salvação, da transformação do ser humano, né? Então, eu estou citando esses teólogos porque eles trouxeram um pensamento que penetrou na igreja, que desgraçou com a igreja dessa época aí. Depois se levantaram teólogos, né, como Barth e outros, que refutaram isso, né? Se você tira o sobrenatural da Bíblia, irmãos, o que nós vamos falar de pecado? Pecado tem alguma relação? Tem alguma culpa? Não. Tem algum problema? Não. Deus vai trazer o juízo? Não, porque nós vivemos aqui, né? O negócio é fazer obras sociais. Se você tira o sobrenatural da Bíblia, você tira a responsabilidade da culpa do pecado. Se você tira o sobrenatural da Bíblia, você tira o que a cruz fez. Está entendendo como teologia liberal trouxe um prejuízo enorme? E nós vivemos isso hoje, a chamada teologia novo liberalismo, né? Você tira a verdade de que Deus é um Deus santo que exige justiça. Você acaba com o inferno, mas também acaba com o céu. Se você acabar com o inferno, você acaba com o céu. É isso que eles trouxeram. E nós temos muita gente ensinando isso hoje. Então a justiça de Deus, ela envolve Deus, ela envolve a cruz de Cristo, especialmente a cruz de Cristo. Por quê? Porque Deus criou o homem e toda a sua criação de forma perfeita. E nós quebramos essa perfeição. Nós desobedecemos. O homem quebrou isso. Como é que nós seremos salvos? Quando Deus soprou nas narinas do homem o seu espírito, ele soprou não apenas na carne, mas ele deu o espírito, deu a alma para o ser humano. O homem é um ser eterno, um corpo que não vai morrer mais. O problema pode ser muito maior do que nós imaginamos. Pode ser uma bênção, pode, mas pode ser um problema. Porque se nós não morrermos, nós vamos ter que pagar esse pecado. Nós vamos viver separados de Deus, se não houver arrependimento. Por isso que Cristo
revelou a justiça de Deus na cruz. Ou seja, ele foi para a cruz, ele assumiu o nosso pecado e deu para você que se arrependeu a justiça dele. Agora vamos lá para Adão, né? Adão pecou e todos nós pecamos, não é isso? Adão pecou e todos nós pecamos. Ou seja, o pecado de Adão foi imputado em todos nós. Nós não temos escapatória. Quando Cristo veio, ele morreu na cruz, praticou a justiça de Deus, ou seja, ele morreu porque nós na cruz é que deveríamos morrer. Ele recebeu o castigo de Deus que nós merecíamos receber. Por quê? Porque Deus é santo. Se Deus é santo e ele é santo, como que nós vamos nos salvar? Se nós quebramos a lei dele, se nós somos pecadores? Como é que nós vamos argumentar diante de Deus na volta de Cristo? Como é que nós vamos encontrar com ele? Despidos, sem o sangue dele, sem a justiça dele? Agora, retornando aqui para Adão. Adão pecou e nos foi imputado todo o pecado de Adão. Cristo foi para a cruz, praticou a justiça de Deus, que Deus exige de nós, e imputou em nós a justiça dele. Por isso que Paulo diz isso aqui, ó: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo está falando aqui da salvação da sua alma. Não é do seu bem-estar aqui na terra. Esse tempo aqui na terra, você não sabe se vai acabar amanhã ou daqui a 50 anos. Mas vai acabar. Mas o seu pecado ou será pago por Cristo através do arrependimento e da submissão a Cristo, ou ele ficará descoberto. E a imputação do pecado de Adão continuará sobre aquele que não crê. Não crê. Por isso que Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Fé. O que é isso? O justo viverá pela fé? Vai viver pela fé. Irmãos, esse versículo aqui envolve somente a fé. Foi esse versículo aqui, e é esse versículo, esses dois versículos que fundamentam toda a reforma protestante. Os três pilares da reforma protestante. Somente a fé. Está aqui, ó. O justo viverá somente pela fé. Pela fé no quê? Em Cristo. Pela fé naquilo que nós falamos. Pelo reconhecimento da verdade que nós somos pecadores. Pela fé daquilo que Cristo fez na cruz. Sofreu por nós, pelo nosso pecado, para que haja arrependimento. Ou seja, Cristo. Somente a fé, somente Cristo e somente a graça. Nesses dois versículos resumem os três pilares da reforma protestante. Somente pela fé é que você poderá ter vida. E nós, meus irmãos, precisamos nos apropriar disso. Precisamos reconhecer isso. Tá? Agora, não tem como nós, diante de Deus, negar que somos imperfeitos e precisamos desesperadamente dessa cruz. Nós precisamos desesperadamente, amados, de reconhecer a nossa dívida com Cristo Jesus, né? Porque foi Ele que recebeu o nosso pecado, para que nós pudéssemos nos arrepender, né? Por isso Paulo assegura: o justo viverá pela fé.
fé na obra da cruz, fé na imputação da justiça de Cristo sobre você, fé na salvação e fé na vida eterna.